Vida Longa CBN. Doenças reumatológicas atingem apenas os idosos? Não, gente. Uma campanha nacional vai tomar conta das ruas de Vitória e de outras capitais no Brasil já neste domingo, para alertar a importância da prevenção e o tratamento de doenças reumáticas. O reumatismo, por exemplo, é uma denominação que abrange inúmeras enfermidades. Atinge articulações, músculos, ligamentos, tendões, traz dores e piora, sem dúvida alguma, a qualidade de vida do paciente. Nesse Vida Longa CBN deste sábado, o meu convidado é o Dr. José Mário Coraça. Ele é médico reumatologista e vai contar para a gente como tratar, como se prevenir e um pouquinho também do evento deste domingo. Ei, doutor José Mário, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao Vida Longa CBN. Já desmistificando essa história de que reumatismo não é coisa só de velho, não é mesmo? Quando eu estudei há 40 anos atrás, essa era uma realidade muito comum. Mas atualmente essa realidade mudou bastante. A gente tem inclusive a especialidade já de reumatologia pediátrica e a gente tem patologias reumáticas em pacientes a partir de 6 meses a 1 ano de idade. E os pacientes jovens, principalmente as mulheres jovens, são as que têm as doenças mais graves e mais complicadas, que dão mais trabalho de tratar. Claro que os velhos ainda são a nossa maioria, mas esses a gente tem menos preocupação. Como é que a gente começa a identificar que a gente está sofrendo de alguma doença reumática? A gente sempre diz o seguinte, o sintoma mais comum que a gente tem é a dor nas articulações, ou dor nas articulações, ou dor generalizada, que a gente chama. Mas hoje em dia, o próprio nome reumatismo já foi até pensado em tirar esse nome, que a gente tem uma série de patologias que afetam rim, que afetam coração, que afetam pulmão, que afetam os olhos, que são consideradas doenças reumatológicas e não dão dor, não dão sintomas na articulação. Mas o que a gente tem mais no nosso dia a dia, quer dizer, em quase, como dizer, 80% dos pacientes, é a dor nas articulações ou uma dor generalizada, que é o que a gente tem muito hoje na fibromialgia. Olha, então a dor generalizada também pode ser um sintoma de reumatismo? É o mais comum que a gente tem hoje, que a fibromialgia, antigamente a gente dizia que os doentes eram todos píssicos, que tinham uma dor que a gente não achava nada. Hoje a gente tem essa doença bem definida, só que é uma doença que a gente não acha nenhum sinal clínico físico, tipo exame físico, você não acha nada. São pacientes que têm uma dor assim, generalizada, de difícil tratamento, que atrapalha a qualidade de vida, a qualidade do trabalho, vida conjugal, familiar, e a gente não acha nada. E esses pacientes é o que a gente tem mais hoje em dia no nosso dia a dia, e são os que a gente tem mais dificuldade de tratar. Doutor, é como se eu chegasse no consultório e falasse, tá doendo tudo hoje? O que a gente pergunta assim, aonde que dói? Aí eles dizem para a gente assim, é melhor só perguntar onde não dói. Ah, meu Entendeu? Deus. Porque assim, o que a gente escreve, dor generalizada, dói tudo, dói músculo, dói tendão, dói cabeça, aí vem sono ruim, alterações intestinais, depressão, choro, é uma série de situações que a gente tem hoje nessa doença, que é a fibromialgia, que a gente não dá para classificar como uma doença física, porque a gente não achou nenhuma evidência física de doença, mas no nosso consultório hoje é a maioria que chega, principalmente mulheres tanto jovens quanto um pouco mais idosas, com dor generalizada e que a gente tem muita dificuldade de tratar. E aí, para chegar num tratamento, vocês começam o quê? Eliminando doenças? Primeiro, assim, a gente começa eliminando. Primeiro, a gente faz o diagnóstico, né? Porque dor articular, que você falou, você tem uma quantidade, tem mais de 130 doenças hoje caracterizadas como doenças reumatológicas. Hoje está muito comum aqui no estado a artrite da chikungunya. Pacientes que chegam assim, se arrastando, família carregando as articulações todas afetadas, você já pergunta assim, teve chikungunya? Tive. Bom, já tem um diagnóstico. Né? Então, primeiro é fazer o diagnóstico, é separar as doenças, que a gente estava conversando justamente isso. Você tem doenças degenerativas, que é a doença do idoso, que podem levar a uma série de dificuldades na vida diária, né, dificuldade de atividade, mas o que a gente tem muito são as doenças dos jovens, que principalmente as mulheres jovens, são doenças graves que podem levar a óbito.
ou a óbito, uma perda de função de órgãos, e uma dificuldade muito grande de tratar esses pacientes. Então, quanto mais precoce, esse é o objetivo da caminhada que a gente vai fazer, que você falou, é uma caminhada nacional, não é uma caminhada aqui do Estado, é a gente conscientizar da importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para manter vida e qualidade de vida desses pacientes. Quem tem doença reumatológica toma medicamento para a vida toda? Toma medicamento enquanto for necessário. Uhum. Né? A gente não pode dizer a vida toda, mas normalmente são doenças crônicas, são doenças que demandam um tratamento continuado. Ele bem feito, você consegue fazer menos medicamento, você consegue melhorar a qualidade de vida do paciente. Aqueles pacientes que têm um diagnóstico tardio ou um tratamento inadequado, às vezes você já não consegue mais resultados que melhorem a qualidade de vida desse paciente. Mas sim, são doenças crônicas que normalmente demandam um tratamento bem prolongado. Entendido. E hoje, como é essa medicação? Depende da doença, né? Por exemplo, o que a gente, na minha época, que eu sempre brinco com os meninos, que eu falo que eles deviam ter estudado na minha época, você não tinha nada, você não tinha diagnóstico, você não tinha tomografia, ressonância, remédio era uma quantidade muito pequena. Mas o que a gente tem muito hoje, que a gente usa no consultório, que usa no serviço de reumatologia, são anti-inflamatórios e analgésicos. Mas pacientes que têm doenças inflamatórias mais sérias, a gente pode usar o corticoide, que todo mundo tem medo, mas é um excelente remédio. E todo hoje mundo a tem gente medo. tem uma série... mas assim, é um salvador de vida. Tem paciente que sem ele vai morrer, porque são doenças graves que dependem dele. Né? Tem a famosa cloroquina aí, que hoje está dando muito problema para a gente, que na época do Covid, hoje em dia tem paciente, não quero usar, mas são drogas que a gente usa há mais de 90 anos em artrite reumatoide. Então a gente tem uma série de drogas, e hoje a gente tem os chamados imunobiológicos, são medicamentos de alto custo, mas hoje, pela legislação, tanto o governo federal, estadual, quanto os planos de saúde já têm que fornecer esses medicamentos aos pacientes. Então, tudo depende do diagnóstico e depende da evolução do paciente. Tem paciente que a gente consegue melhorar com medicamentozinho simples, pequeno, e tem outro que você vai tentando, chegando ao ponto de você não saber mais o que fazer e o paciente não regride da doença. Além do medicamento, doutor, a alimentação influencia, atividade física também? Qualidade de vida. Ótimo. Né? Meu paciente sempre pergunta assim, o que eu faço para não ter essas doenças? Eu digo, seja feliz. Né? Porque quem é feliz não tem doença. Então, assim, qualidade de vida, felicidade, alimentação, tudo. Tá? Eu sempre pego minhas pacientes de fibromialgia e falo com elas assim, faz um grupinho da Luluzinha e vão para um boteco. Toda quinta-feira, seus maridos, fala mal deles, fala mal de todos vocês, vão voltar para casa tudo feliz. Isso faz um bem, Melhora doutor? Com certeza. Eu falo com elas, né? Doutor, o que é bom para isso? Eu falo, cerveja. Vai para o barzinho, senta. Eu falo, mas não leva o marido, não. Aí eu falo assim, se você chegar no seu prédio, na sua vizinhança, hoje, com a fibromialgia, a quantidade de mulheres com fibromialgia é muito grande. E isso acaba assim, como é uma doença que você não tem explicação, as pessoas não aceitam. Então, essas pessoas no ambiente de trabalho têm muita dificuldade, porque são muito pressionadas, e aí acabam piorando. No ambiente familiar, por exemplo, principalmente o marido, né, por exemplo, é difícil uma mulher que está com dor ter uma relação sexual. Então, assim, a vida conjugal, a vida familiar dos filhos, falar assim, não aguento uma mamãe reclamando de dor. Então, assim, fala com ela, junta uma outra com dor igual a você e vão lá falar mal da vida dos outros, vai ficar todo mundo bem. Pois é, porque a dor realmente ela é incapacitante, né? Imagina uma mulher que tem uma jornada, que é casa, que é trabalho, que é filho, que é marido, não é mesmo? E com dor permanentemente. Eu acho que o pior é o marido, mas tudo bem. Então, isso realmente leva até quadros de depressão. É uma dor que não passa, uma dor que não melhora, uma dor que você não entende qual é a causa. Justo. E você separar a depressão da fibromialgia é muito difícil. A gente tem hoje pacientes polimedicados, por exemplo, ele vai ao neurologista, passa um remédio, vai ao psiquiatra, passa outro, o reumatologista passa outro. No final, ele está tomando 4, 5, 6 remédios, às vezes remédios com a mesma fórmula, com o mesmo medicamento, e se associando, se tornando um dependente, quase que um dependente químico. Né? O paciente chega para você, às vezes, com uma sacola de remédio. E às vezes você tem que falar, chega para ele e fala assim, esse é igual a esse é igual a esse, então você está tomando 2 remédios iguais. Então, o que é importante a gente perguntar é o que o paciente já está usando. Às vezes eu falo para o paciente, sinto muito, eu não tenho mais o que fazer, porque todas as drogas já estão sendo usadas.
Hoje a gente tem a história do cannabis, né, que está sendo discutido em dor. Tem muita gente que aceita, tem gente que não aceita. Acho que a não aceitação é muito mais pelo preconceito, mas nem todos os profissionais sabem usar, e a gente tem muito medo justamente de criar mais uma dependência do químico nesses pacientes. Como é que é feita essa triagem, doutor, de quem usa o cannabis? Quem usa o cannabis normalmente é o paciente que não responde aos tratamentos mais simples, né? Hoje, é uma coisa que você vê na televisão todo dia, essa dependência de opioides nos Estados Unidos. Não é só lá, a gente aqui tem muito também. Eu vejo aqui os colegas, se o paciente chega com a dor no joelho, eles mandam para mim, em vez de passar um anti-inflamatório e mandar para mim, eles passam um opioide. Quer dizer, esse paciente começa a usar um opioide, que é um derivado do ópio, né? Esse paciente começa a usar um opioide, ele vai gradativamente criando uma dependência. Chega uma certa hora que a dose não é satisfatória, tem que aumentar, ou você chega na dose máxima, você tem que associar outro remédio. Então, tem pacientes hoje extremamente dependentes de droga. Você vê, principalmente os pacientes da rede pública que vão lá buscar remédio, que tomam remédio 4, 5, 6 vezes por dia, 2, 3 remédios juntos, e chegam para você e falam assim, eu não melhoro da minha dor. Mas por quê? Os pacientes não têm suporte psicológico, às vezes não tem um suporte psiquiátrico adequado, e não tem um suporte ou familiar ou até do Estado, alguma coisa que possa tirar esse paciente, às vezes, do trabalho, ou ele ter um local em que ele possa melhorar o que ele estava conversando da qualidade de vida. Então, assim, só remédio não resolve. Doutor, a gente falou, né, da mulher, do adulto, falamos um pouco do idoso também, né, lá no início do seu curso de medicina. E agora criança. Criança tem problemas reumatológicos? Criança tem problemas reumatológicos. Criança tem, e normalmente, aí, mais uma vez, a gente tem uma relação muito grande com o ambiente familiar. Entendido. Mas ela pode ser hereditária, genética, por exemplo? A gente sempre diz que existe uma tendência genética nesses pacientes, né? Há uns 40 anos atrás, com a história dos transplantes, antigamente você fazia transplante e a pessoa perdia um transplante. É por isso que a pessoa, às vezes, entra na fila, vai receber um transplante hoje, e o outro que está na fila há 3 anos vai morrer e não vai ter o transplante. O que a gente faz é a tipagem genética. E a gente achou, 40 anos atrás, que a gente ia tipar geneticamente os nossos filhos e ia saber que doença que eles iam ter. Mas a coisa não chegou a esse ponto. Mas a gente tem hoje determinadas doenças, não só na parte reumatológica, por exemplo, diabetes infanto-juvenil tem uma tipagem genética, algumas doenças reumatológicas têm tipagem genética. Hoje, quando você vai tratar um câncer de pulmão, ele tem 5 subtipos diferentes, 5 tratamentos diferentes. Então, a tipagem genética determina isso aí. Então, assim, a gente acha que sim, esses pacientes têm uma frequência maior de doença naquelas famílias que já têm uma doença, e se você tiver condições de fazer um mapeamento genético, você vai ver que existe uma parecência, uma semelhança genética maior nessa família, no membro da família. Tem até um estudo que está sendo feito aqui, vocês mesmos falaram esses dias, uma pesquisadora da UFRGS está pesquisando uma síndrome no interior do estado aí de pacientes que fazem câncer com uma frequência muito alta. Com Caparaó. Eu conversei com essa pesquisadora. Pois, eu vi a entrevista que você fez, foi muito boa, e justamente isso. Eles estão tentando mapear justamente aonde que está a incidência, e provavelmente isso é ou casamento consanguíneo, ou isso já veio lá da Europa, quando eles vieram lá de cima, já vieram com essas patologias. Então, hoje, o estudo genético nos pacientes vai ajudar muito a gente a entender melhor as doenças. Doutor José Mário, para a gente finalizar o... Eu escuto suas entrevistas. Eu já fiquei muito honrada com isso, viu? E eu queria finalizar com o seu convite, porque amanhã tem caminhada, tem conscientização e tem orientação às pessoas que participarem. Tem, a gente vai começar na Curva da Jurema, às 9 horas, e vai depois até a Praça dos Namorados. Na Praça dos Namorados vai ter uma tenda, né? Vários colegas da sociedade vão estar presentes para orientar os pacientes, inclusive pessoas que fazem parte do chamado Grupo de Pacientes Reumáticos do Espírito Santo. São pessoas hoje que a gente tem uma parceria muito grande entre a sociedade e esse grupo de pacientes. Inclusive agora, no mês que vem, eu vou dar uma aula para eles, e eles vão participar justamente para que as pessoas não tenham só o acesso ao médico, tenham acesso a pessoas que têm patologias iguais a eles, e que eles vão poder já ajudar na orientação que a gente vai dar.
Adorei, viu, gente? Ó, reforçando, amanhã às 9, a saída da Curva da Jurema, caminhada até a Praça dos Namorados. É uma caminhada nacional, organizada pela Sociedade de Reumatologia, aqui no Espírito Santo. Dr. José Mário Coraça, o nosso entrevistado de hoje, já deixando o convite. Tem quem trata e tem quem enfrenta a doença para dividir um Bom, pouco desse conhecimento. se a gente não tiver essa parceria e não tiver um relacionamento médico-paciente bom, médico-família bom, o resultado é muito pequeno. Adorei lhe conhecer. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade, doutor. A sociedade que agradece. Bom dia. Bom evento para vocês, hein? Obrigado, querido. No Vida Longa CBN deste sábado, meu convidado é o médico reumatologista José Mário Coraça.